Mestre seja conosco e nos ilumine o entendimento na noite de hoje. O tema que nos traz hoje é o capítulo que acabou de ser lido pela Marisa, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é intitulado Curas. Então hoje nós estaremos fazendo uma abordagem desse tema, assim, muito importante para nós, e nós gostaríamos de iniciar com uma série de questionamentos que nós poderíamos estar mantendo durante a palestra. O primeiro dele, logicamente, o que nós podemos entender por saúde? Ou seja, se nós vamos falar de cura, então a cura geralmente está relacionada com alguma doença. E essa doença, como nós vamos ver aqui, ela pode ser uma doença do nosso corpo físico ou pode ser uma doença moral que nós trazemos. Então nós estaremos meditando em torno desse aspecto, o que significa realmente a saúde e como se processa as curas, no caso. E o Evangelho nos traz 26 casos de cura que Jesus efetuou. Logicamente que nós não temos tempo para cobrir todos, nós vamos cobrir alguns para que a gente possa extrair uma certa essência que vocês podem também observar nas outras curas que Jesus realizou. E, acima de tudo, nós vamos estar meditando o que significa realmente esse processo de cura. Ou seja, o que significa a gente estar realmente nesse estado de saúde? O que é eu estar saudável? Então, dentro desse objetivo, nós começamos com a definição da Organização Mundial de Saúde, em que eles definem a saúde como sendo o estado completo de bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Percebam que é uma definição que já, se não me engano, desde 1940, se não me engano, já vem por um bom tempo, e já é uma definição bem abrangente, ou seja, não necessariamente a mera ausência de doenças, ou seja, é um estado completo de bem-estar físico e também bem-estar psíquico. Então, na visão espírita, nós colocamos simplesmente a definição de Emmanuel. Saúde é a harmonia da alma. Se vocês prestaram bem atenção, a mensagem, inclusive, coloca que a questão da harmonia. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas... Ou seja, ele está falando da harmonia da constituição celular. Então, ou seja, é essa questão da harmonia da alma. E para que a gente possa entender essa questão, a doutrina espírita, ela nos traz, o que nós somos, ou seja, o que nós representamos. Então, nós somos um espírito imortal que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, ou seja, fomos criados sem nenhum conhecimento, e Deus depositou em nós, em nossa consciência, que a gente pode observar isso na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele depositou em nossa consciência as leis divinas. Então, nós, como seres espirituais, espíritos, nós trazemos dentro de nós essas leis divinas. Então, o que significa, então, a gente ter essa saúde e harmonia da alma? Então, a gente vai estar vendo que as nossas ações, elas irão determinar se nós vamos estar no estado de harmonia ou de desarmonia. E por sermos um espírito, nós estamos encarnados num planeta, que é o planeta Terra, e esse planeta é um mundo material, e quando nós encarnamos no mundo material, nós trazemos conosco o que? O espírito, ele possui o seu perispírito, que é composto de fluido. Nós não vamos entrar nesse aspecto do fluido, porque só aí a gente poderia ter uma conversa longa a esse respeito. Mas o que a gente pode colocar é o seguinte, a respeito do fluido, que o nosso corpo é o nosso corpo espiritual, é o nosso perispírito. E o corpo que nós temos mesmo é o nosso corpo físico. Então está tudo ligado, ou seja, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então o perispírito é o agente pelo qual o espírito utiliza-se para se manifestar, ou seja, está através do corpo. Então, o espírito pensa, isso passa pelo perispírito e pelo corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós preservamos somente o perispírito. Então, nós temos o fluido cósmico universal.
Só para que a gente possa ter uma noção desse fluido, é importante que a gente tenha a noção do fluido, porque quando a gente fala de cura, o fluido cósmico é algo que nos auxilia muito a ter o entendimento do que representa esse processo de cura e como ele se efetua. Nós não vamos entrar nos detalhes de como isso se efetua, mas eu vou colocar um item que depois vocês podem fazer a leitura mais completa de um livro que talvez não seja muito lido, né? A Gênese, do Allan Kardec. Então, é o capítulo 14. Então, esse capítulo fala justamente sobre os fluidos. E no item 5, ele coloca, né, o que representa esse fluido cósmico. Então, ele começa assim, ó, a pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. Ou seja, esse fluido, o ponto de partida dele, o ponto mais sublime dele é a de pureza total, que a gente não consegue nem ter noção do que seja. E o ponto oposto, ou seja, o ponto de partida é o de pureza. E o oposto é, lendo novamente, é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, ou seja, a matéria que nós conhecemos tangível é o ponto extremo, outro ponto extremo desse fluido. Então ele vai desde a pureza absoluta até o estado material. E entre um extremo e outro, que ele está falando aqui, ó, entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Ou seja, quando nós encarnamos no planeta, nós aurimos do fluido cósmico universal tanto o nosso corpo material e também o nosso corpo perispiritual. Significa o quê? Se a gente fosse fazer um estágio num planeta mais evoluído, mais avançado, a gente teria que fazer um empréstimo de um perispírito desse planeta, ou seja, desse fluido mais sutil, mais etéreo desse planeta, para que a gente pudesse lá nos manifestarmos, nosso espírito. Então, por que é importante a gente entender o fluido cósmico? Porque desse estado de pureza, ou seja, ele é a origem de tudo, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Então, todas as curas que foram efetuadas por Jesus foram nada mais do que manipulações desse fluido vital. Então, como eu coloquei para vocês, é só para a gente ter uma ideia, né? Ou seja, a doutrina espírita tem todo um estudo aprofundado do que são os fluidos e como se realizaram as curas de Jesus, tirando aquele aspecto miraculoso, né? Ou seja, simplesmente são leis da natureza, e que aos poucos a própria ciência está evoluindo e desmistificando, né, essas leis que são leis, nada mais leis existentes na natureza. Então, o objetivo meu aqui é simplesmente colocar essa definição básica, e para que quem quiser se aprofundar depois, né, o estudo sistematizado que a gente aprofunda bastante nisso, e outros estudos com um foco mais nessa área, tanto que científica da doutrina, né? A doutrina espírita tem até os 3 aspectos, né? O religioso, o filosófico e o científico. Então, isso aqui é um aprofundamento científico dessa área. Então, é importante a gente entender esse fluido. E aí a gente começa a falar das curas que Jesus efetuou. E se nós formos analisarmos as curas de Jesus, a gente vai anotar algo bem significativo, que sempre quando Jesus efetuava uma cura, ele colocava assim: a tua fé te curou. Né? Ou seja, ele sempre efetuava assim, sempre existe um elemento de que dentro da própria pessoa fez com que ela atingisse a cura. De tal forma que ele mesmo, como se ele não tivesse efetuado nada. Ele falou: tua fé te curou. E a gente vai estudar alguns casos aqui. O primeiro dele é o caso do cego de Jericó. Então, o infeliz andava pelo caminho mendigando, e sentindo a presença do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia, e irritavam-se os populares em face dos insistentes pedidos. Tentam impedi-lo. Ou seja, o cego de Jericó, ou seja, ele era um cego que estava clamando pela cura, né? Ou seja, ele estava procurando, né, a misericórdia, e ele soube da presença de Jesus. Então ele começou, né, ele entrou nesse estado. Jesus ouve-lhe a súplica e, aproximando-se dele, interroga com amor: o que queres que te faça? É interessante a gente ver, né, a ação de Jesus nesse caso. Ele sabia certamente que era um cego.
Mas ele vai, é como se ele fosse um pouco além, né? Ou seja, ele pergunta para o próprio cego o que é que ele queria que Jesus fizesse por ele. Então, ou seja, mostra para a gente também que a questão da gente curar é algo que tem que partir da gente, né? Ou seja, ele colocou na mão do cego para colocar para ele, né? E ele indagou isso. E diante de tão grande liberdade, né? Perceba que é uma situação de liberdade, né? Você está dando a liberdade para ele, para o cego decidir o que era que ele queria, né? Porque muitas vezes o fato de enxergar ou não pode ser que não seja a questão fundamental. E aí ele disse apenas: Senhor, quero ver. E, logicamente, a gente pode colocar assim, que essa foi uma resposta bem profunda. Mostrava realmente que o cego de Jericó, ele tinha aquele desejo ardente de ver, e, acima de tudo, ele tinha se transformado, ou seja, ele tinha aquele estado de querer ter a visão espiritual. Primeiro que ele já estava procurando Jesus com tanto fervor, com tanto, né, com aquela coisa de querer se melhorar. E aí a gente faz um paralelo disso aí com a mensagem que a gente leu, né? Ou seja, cego, né? Por que será que ele tinha essa limitação, né? Por que ele tinha essa deficiência física, né? Quais são as causas dessas deficiências? Então, a doutrina espírita, ela nos coloca claramente que toda deficiência, ela há de ter uma causa. Ou, se a gente poderia colocar também assim, há de ter um objetivo. Então, as obras espíritas, elas estão cheias de exemplos em que os espíritos nascem com certas deficiências, para quê? Para muitas vezes impedir o espírito de cometer erros em certas áreas. Então, o que vai acontecer? É o que justamente está sendo colocado aqui na mensagem, né? Ou seja, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Então, quando a gente pensa na questão da cura, a gente está... O efeito físico, no caso, né, no caso aqui a cegueira, ele é uma manifestação material de um problema. Então, ou seja, você não significa que ele não tinha que procurar a cura, mas, acima de tudo, o que está sendo colocado aqui, é importante a gente pensar na correção do espírito, a correção espiritual. Porque o que acontece? Muitas vezes, a pessoa quer a cura, ela consegue a cura, e logo depois ela continua tendo os mesmos atos que são o quê? Os causadores daquela doença, ou seja, aquela doença vai novamente ocorrer. Então é a mesma coisa a gente ir no médico e pedir um remédio, tomar um remédio, né? Estou com colesterol alto, eu vou no médico, ele me dá um remédio, aí melhorou, aí eu volto a ter a minha vida desregrada, comendo, né, alimentos com muito teor de gordura e estou com o meu colesterol alto novamente. Então eu volto, ou seja, eu não mudei a minha ação. Então, ou seja, a causa, o médico está combatendo o quê? A causa, o efeito, né? Ou seja, a gente tem que combater realmente o quê? A causa do problema. A causa do problema é você ter uma dieta sadia, ou seja, cuidar do corpo, né? O próprio Evangelho nos coloca, cuidar do corpo também e do espírito. Então, é interessante essa questão dessa cura do cego, né? Ou seja, ele realmente queria ver, ou seja, se a gente colocar isso aqui para o nosso ponto de vista, né? Ou seja, se a gente tivesse esse encontro com Jesus, se Jesus nos perguntasse, né? O que queres que te faça? Né? Ou seja, a gente também poderia transportar talvez a mesma pergunta, eu quero ver, no sentido de ter a visão espiritual. Se nós formos analisar do ponto de vista da nossa existência, o que nós precisamos realmente, muitas vezes, é ter o quê? Visão espiritual. Porque diante dos nossos problemas que nós temos, é justamente essa visão espiritual, né, essa que vai nos dar o quê? As forças necessárias, tanto para a gente superar o problema, quanto para que a gente possa atingir a cura. Né? Então, ou seja, é num sentido mesmo transcendente essa resposta que foi dada pelo cego de Jericó. E a cura da sogra de Pedro, né, que Jesus efetuou. Também aí. Então, Jesus, entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra desse jazendo com febre. Jazendo com febre. Ou seja, ela estava com febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E o que aconteceu? Interessante o que aconteceu depois. E ela levantou-se e serviu-os. Então, perceba o seguinte.
ela estava na situação de doente, mas ela estava ansiando pela melhora. Tanto que, no momento que Jesus tocou nela e efetuou a cura, ela se levantou sozinha, ninguém ajudou ela. Ela levantou-se e serviu a todos. Então, percebam que esse processo de cura, quando se efetua a cura em nós, o que está acontecendo? A gente está, por exemplo, se eu tenho um problema de dor intensa na perna, por exemplo, que eu não consigo andar, que me limita, uma vez que se efetua essa cura, isso vai permitir com que eu ande com mais liberdade. O que vai acontecer? Isso vai possibilitar que eu possa fazer mais coisas em prol de quem? Do bem de todos. Ou seja, vai permitir com que eu faça bom uso desse veículo carnal que eu estou encarnado nesse planeta. Eu estou encarnado nesse planeta com um objetivo. Qual é esse objetivo? Então, em todos esses aspectos, a doutrina espírita, ela nos dá, né, um horizonte mais claro, ou seja, ela nos esclarece por que nós estamos aqui, o porquê das nossas doenças físicas, né? Ela nos esclarece o que nós temos que realizar para que nós possamos atingir a felicidade. Né? Ou seja, nos dá, né, através dos ensinamentos do próprio Cristo, né, ou seja, do Evangelho, através da Boa Nova, que é o Evangelho, né, como uma diretriz de como nós temos que viver para que nós possamos atingir aquele estado de harmonia, como foi colocado por Emmanuel, né, ou seja, esse estado de saúde. Nós podemos pensar assim nos tipos de dor, né, nos tipos de doença. Então, são de várias causas, né? Muitas vezes a doença pode ser uma paralisia, pode ser uma questão da evolução, está relacionada com o meu lado da evolução. Pode ser uma expiação que eu tenho que passar por o mal que eu cometi, ou pode ser uma dor auxílio, que seria no sentido assim, toda vez que a gente está cometendo algo errado, a doença ou a dor, ela é o mecanismo utilizado para que possa nos trazer de volta para o caminho. Né? Ou seja, acaba sendo, né, o que está sendo colocado aqui, a dor auxílio, né? Ou seja, uma forma de você, que nem eu coloquei do caso do colesterol. Né? Eu estou tendo um desregramento na minha alimentação, meu colesterol subiu, tive que ir no médico, e aí, ou seja, é uma dor, muitas vezes auxílio, porque está te mostrando, você tem que mudar o seu hábito alimentar, porque está te fazendo mal. Então, qual que seria a causa das doenças? Então, as leis de Deus, como eu coloquei para vocês, elas estão escritas na nossa consciência. Então, toda vez que nós agimos contrário a essas leis divinas, nós criamos no nosso espírito um estado de desarmonia. Então, esse estado de desarmonia vai fazer com que o quê? Com que o meu espírito esteja desarmonizado e ele vai se expressar o quê? No perispírito. Primeiro que vai ser afetado pelo espírito estar em desarmonia, afeta o perispírito. E o perispírito vai afetar o corpo físico. Então, isso vai se manifestar no corpo através de uma doença. Então, as doenças, ela tem a sua causa no espírito. Então, ou seja, numa necessidade que o espírito possui aí, no caso de se modificar. Né? Ou seja, toda vez que eu estiver agindo de acordo com essas leis que estão na minha consciência, elas vão trazer esse estado de desarmonia. E é interessante que a própria homeopatia também, os conceitos homeopáticos estão bem ligados a isso. Né? Ou seja, eles colocam que a causa, né, primária das doenças toda vez que o indivíduo age de acordo com contrário a Deus. Há uma desarmonia entre o ser, né, o indivíduo e Deus. Então a gente aqui também está colocando no mesmo aspecto. E já que nós estamos falando de cura, um outro aspecto muito importante que a gente tem que tratar é a questão da fé. E aí eu tenho um item 12, né, bastante significativo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, em que é intitulado A Fé Humana e a Fé Divina. Então é interessante a gente ter esse conhecimento, né, essa definição do que é fé. Muitas vezes a nossa visão de fé ela é muito baseada em você adorar um carvalho, ou você adorar uma imagem. Né? Muitas vezes, até no próprio espiritismo, de um médium, ou, né, se transferem para cá coisas que a gente já traz de outras encarnações, muitas vezes passando por outras religiões que seguem esse princípio. Né? Nada, assim, não colocando, né, só de um aspecto que é feito em outras religiões. Então, aqui, é importante a gente ter esse conceito de fé. E nesse item 12... o Kardec coloca assim, na verdade é um espírito protetor, a mensagem foi dada em 1863. No homem, a fé é o sentimento inato,
Então, olha que interessante. A fé é um sentimento, não é um raciocínio, é um sentimento inato que nós trazemos de seus destinos futuros. Então, todos nós temos o quê? Um sentimento inato do nosso destino futuro. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe dentro do seu íntimo, a princípio em estado latente, que se lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então percebam, nós trazemos depositados dentro de nós, em germe, o quê? Esses princípio que está em estado latente. Nós somos de origem divina, nós somos deuses, né? Jesus mesmo colocou. Então nós trazemos dentro de nós, em germe, todo aquilo, ou seja, o princípio, o que cumpre fazer para que nós possamos desabrochar essas energias em estado latente. Então, em outras palavras, ou seja, nós temos dentro de nós as leis divinas, como eu coloquei anteriormente, e também em estado latente todas essas forças que nós podemos colocar estado latente, né, que a gente pode fazer desabrochar para colocar em prol do bem. E ele continua, né, colocando que a fé, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Então, o título é Fé Humana e Divina. Então, ou seja, nós compreendemos muita fé só pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca. Entretanto, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, o que é a fé? A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então é preciso muita fé, ou seja, eu possuo fé, então eu possuo a vontade de querer. E também eu possuo o quê? A certeza de que essa vontade pode ter satisfação. Então essa fé pode ser humana. Então se eu quero me tornar, por exemplo, um bom pianista, né, eu tenho que dedicar muito para poder atingir isso. Exige muita fé para a pessoa conseguir isso. Da mesma forma que para eu adquirir qualquer tipo de habilidade, né, qualquer tipo de curso que eu vou fazer, por exemplo, medicina, né, quanta fé não é preciso para você atingir essa fé humana, né, para você atingir os conhecimentos médicos, para fazer o bem ao próximo, né? Então, ou seja, ela pode ser humana e também pode ser divina. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Olha que interessante, gente. Isso foi em 1863. E ele já estava falando naquela época que já era possível explicar muito desses milagres. E hoje, então, mais ainda. Né? Porque nessa época aqui, os postulados do eletromagnetismo ainda não tinham sido feitos. Então, quanta coisa de lá para cá não aconteceu? Então, e o que significa ser essa fé divina? Seja, a fé humana, ele continua aqui mais à frente, eu só vou colocar os itens principais. É quando você coloca as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas. Ou divina, se você coloca para aspirações celestiais e futuras. Então, percebam que nós também temos esse aspecto da fé divina. Então, isso está bem relacionado com a questão da cura também, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista da cura, Jesus colocou, né? A tua fé te curou. Ou seja, a tua certeza curou. Ou seja, é o que a gente colocou aqui, a sua vontade de querer te curou. Né? E a certeza de que essa vontade tem sim como obter satisfação. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da cura, como eu coloquei, existe um elemento que depende de nós. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso do passe, é possível sim obter a cura através do passe. A gente tem várias obras que colocam, né, de conhecimento nosso, que o passe é uma transmissão de fluidos, né, que tanto por parte de quem está aplicando o passe, que seriam os fluidos, né, com animais, tem que a gente poder colocar, né, os fluidos que nós possuímos, tanto quanto os fluidos espirituais. Então é um passe misto, né, ou seja, há uma combinação desses fluidos.
E quando existe essa vontade, essa fé viva da pessoa que está recebendo, vai acontecer o quê? Pode acontecer o processo de cura. E uma outra cura que eu não coloquei aqui, que é muito interessante a gente analisar também, que em uma das passagens, uma das curas que Jesus realizou, ele estava caminhando e ele sentiu que alguém tocou ele. Alguém tocou, que a mulher tocou Jesus, né? Tocou ele na borda da túnica dele. Eu não coloquei nos slides, mas é uma das curas que eu analisei, que é muito interessante. E é interessante que havia uma multidão e Jesus sentiu que uma pessoa específica tocou ele. Né? Se você for pensar assim, será que ninguém mais esbarrou nele ou tocou ele? Mas ele foi bem específico, alguém me tocou na túnica. E isso, se a gente for analisar essa cura que ele realizou, dessa mulher, que depois a mulher se apresentou, é para ilustrar no livro A Gênese, ele fala sobre várias curas que Jesus realizou. E sobre essa cura em específico, o Kardec coloca o seguinte, que muitas vezes quando nós estamos nesse processo de fé, que a gente está querendo realmente se curar, a cura ela vai acontecer independente de onde a gente estiver. Ou seja, é como Jesus, logicamente, ele estava ali disponível. É como se ele estivesse ali disponível e ele sentiu que aquela pessoa estava precisando e que ela queria realmente a transformação, estava com esse sentimento de fé e ele procurou ela. Alguém me tocou, quem foi? Né? Ou seja, ele sentiu e é interessante do símbolo que é colocado que a mulher tocou na borda da túnica. E naquela época, as túnicas, bem na borda delas, elas eram bordadas com um azul celeste. E esse azul celeste, ele tinha um símbolo na época. Então, o Evangelho está cheio de símbolos, né? Porque aquela região, né, onde foi escrita a Bíblia, como que é o hebraico? Não. Aramaico, me falhou a língua, né? Do aramaico, eles usam muitos símbolos para expressar as ideias. E nessa passagem específica, eles colocam que foi tocado na borda da túnica, que é o azul celeste, que significa a cor do céu e que está relacionado com o segmento das leis divinas. Então, quando Jesus falou que tocou na borda, ele quis usar do símbolo que essa pessoa está seguindo as leis divinas, ou seja, ela está se empenhando por se transformar. E foi isso que tocou ele, foi isso que despertou a atenção dele para ir até ela. E aí, quando ele chegou até ela, ele a curou. Então, ou seja, percebam que todas as curas de Jesus, vocês podem analisar, né, a gente poderia passar aqui estudando todas elas, existe sempre um elemento de quem está passando pela dificuldade, pelo problema. Ou seja, essa necessidade do quê? Da transformação do ser. Que é justamente por isso que nós temos aqui no Centro Espírita, a gente sempre vem para a palestra e a gente não vai direto para o passe. A gente até poderia fazer isso, vamos, né, chegar aqui todo mundo, a gente poderia receber muito bem e tal, vamos para o passe. A gente primeiro vem fazer a reflexão, porque é importante a gente estar refletindo primeiro, né? Ou seja, a gente chega geralmente com um problema, a gente está pensando, a gente está... E aí, com a palestra, a gente entra na reflexão. E aí daí a importância da gente aplicar os ensinamentos da doutrina para as nossas ações. Porque uma vez que a gente opera essa mudança, a gente vai estar o quê? Combatendo as causas, muitas vezes, das nossas desarmonias. No início eu coloquei, né? Ou seja, saúde é harmonia, como colocado por Emmanuel. Então, ou seja, para que a gente possa estar nesse estado de harmonia. E muitas vezes nós viemos também, por quê? Porque nós queremos aprender mais, porque nós queremos não só manter esse estado de harmonia, mas fazer um pouco mais, né? Ajudar o próximo, e de tal forma que o conhecimento que eu trago para mim vai me beneficiar e com esse benefício eu posso beneficiar o próximo. E aí, por isso que o princípio da doutrina é, fora da caridade não é salvação. Ou seja, nós precisamos fazer o bem para todos. Então, não basta o interesse pela recomposição do veículo carnal, porque, acima de tudo, necessitamos da cura do espírito. Logicamente que o que a doutrina coloca não significa que a gente vai ter que ter aquela atitude. Não, lá no espiritismo a gente tem que sofrer. Naquela atitude de querer sofrer para achar que está se melhorando. Não. Tem certas doenças que levam tempo para ser curadas. Mas é importante a gente ter essa dinâmica de sempre querer e sempre estar atuando nesse sentido. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários. Então aqui é um outro ponto. Muitas vezes, muitas pessoas comparecem com aquele objetivo
de cura imediata ou de simplesmente... muitas pessoas, inclusive, só estão interessadas nisso. Só, vocês não fazem cura, então eu não vou aí na casa de vocês. Vocês têm algum tratamento de cura? Então, isso é uma pergunta que às vezes a gente recebe aqui, a gente, fazem essa pergunta. Então, ou seja, aí requer um pouco de esclarecimento, né? Ou seja, a cura se efetua através do passe, como eu acabei de colocar. E depende de quem? De cada um. Ou seja, Jesus mesmo colocou, a tua fé te curou. Né? Ou seja, depende, está na mão de cada um de nós. E é interessante a gente ver dessa forma, né? Porque senão seria uma atitude assim, hoje é dia de eu ser curado, né? Hoje é dia de eu ir ao centro e simplesmente achar que a gente chegar aqui, vai tomar o passe, vai resolver o problema, a gente vai voltar. Né? A própria mensagem nos coloca. É importante a gente ter essa mudança, né? Então, em momento algum, quando Jesus curava, então é uma análise que eu coloco aqui, né? Ou seja, ele não dava nada material, mas sim, ele devolvia os instrumentos para o trabalho de crescimento. Né? Ou seja, a pessoa teve aquela cura, então agora que ele tem aquela situação restabelecida, aquela harmonia restabelecida, o que vai ser feito disso? A mulher que ele tocou, ela levantou e passou a servir a todos. Então ele receitava o quê? A vigilância, a oração, o perdão e a prática da caridade como profilaxias. Ou seja, como forma da gente manter essa harmonia. Ele também recomendava, né, buscar e achareis. Então, se nós estamos tendo um problema, nós temos sim que procurar, mas temos que manter também o quê? Aquela consciência, aquela fé viva, né? Ou seja, essa fé que eu coloquei, aquela certeza de que a gente vai conseguir. E interessante que em uma das palestras do Haroldo, ele fala assim, muitas vezes a gente pode até desencarnar nesse processo, mas não é um problema. Né? E quando ele coloca assim, realmente, né? A gente transcende, né, essa questão da nossa passagem aqui, ou seja, a gente manter essa certeza de que o melhor está nos reservado. Mas o que é importante é o quê? Que a gente faça o nosso papel, a nossa parte. Né? Em momento algum, ele nos eximiu da responsabilidade sobre as nossas doenças e sobre a nossa cura. Então, esse é o importante da gente tirar aqui. E somente, então, nessa vivência do Evangelho, nós poderemos encontrar a cura para todos os nossos males. E não é contrário ao que o Jesus nos ensinou. Qual que foi a lei maior que Jesus nos ensinou? A lei do amor. Ou seja, amarás a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, toda vez que eu alimentar um sentimento de medo ou um sentimento de raiva, eu vou estar fazendo algo que é mal para mim. Então, eu vou estar me desarmonizando dessa relação com Deus. Porque a lei divina é uma lei que coloca, é a lei do perdão, é da caridade, de agir, da benevolência para com o próximo. Então, toda vez que eu alimentar esses sentimentos, como foi colocado nesse slide anterior, né? Ou seja, do não perdão, da não prática da caridade, né? Ou seja, da intolerância, do ressentimento, então eu estarei agindo contrariamente a essas leis divinas e eu estarei criando em mim, no meu físico, doenças, né? Ou seja, vai ser a causa de doenças que muitas vezes se manifestam de diversas formas. Ou seja, eu estou sentindo uma dor de estômago. Quantas pessoas não possuem problemas no estômago que nada mais são resultantes do comportamento moral? Então vai no médico, faz todo tipo de exame e não descobre o que é. Né? Então, ou seja, a causa mesmo está na forma de agir. Então, quando Jesus falava, vai e não peque mais, é certamente a chave para que isso ocorra. Né? Ou seja, para que a gente não incorra novamente nesses erros. Só dar uma olhada no tempo. Então, eu tirei essa pergunta, eu achei bastante interessante quando eu li do livro Diretrizes de Segurança, né? Que o Divaldo foi perguntado, né? Qual a orientação adequada a seguir? A homeopatia ou a alopatia? Então, é interessante a resposta dele, que ele coloca assim, a melhor orientação a seguir é a convencer o paciente a melhorar-se de dentro para fora e levar ao médico o problema da sua saúde orgânica. Então, ou seja, o nosso objetivo aqui, o próprio Divaldo coloca depois nesse capítulo, não é competição com a medicina. A medicina está aí, ela existe, é uma bênção de Deus, está a serviço nosso e nós temos que fazer uso dela
né? Graças a Deus, quantos problemas nossa medicina hoje já não consegue resolver, né? Então, ou seja, nós temos que continuar recorrendo a ela sim. Então, ou seja, aqui no Centro Espírita a gente está trabalhando esse lado, né, do espírito. E vai chegar no futuro, os próprios médicos vão chegar a essa conclusão que o tratamento ele não deve ser simplesmente nos efeitos, mas também na causa. E essa causa, hoje mesmo, já em alguma extensão, isso já está acontecendo, né? Ou seja, de você também tratar, né, para evitar essas causas dessas doenças, né? Então, esse é o livro Diretrizes de Segurança. Então, para que a gente possa finalizar, nós vimos então hoje que o principal para que a gente possa manter esse estado de saúde é o quê? É a vivência dentro das leis de Deus. Ou seja, a doutrina espírita, ela nos traz todos os seus postulados, seus ensinamentos, elas nos guiam para quê? Que uma vez que nós possamos segui-los, a gente possa estar encontrando esse estado de harmonia. E se por acaso estivermos em desarmonia, nós temos vários recursos para que a gente possa voltar. Ou seja, a gente tem a prece que a gente pode utilizar, nós temos o próprio Centro Espírita, né, com momento de reflexão, nós temos a terapia do passe, nós temos, né, o Evangelho no Lar, que são todos os mecanismos que a gente pode utilizar para que a gente possa manter esse estado de harmonia, né, para que a gente possa manter esse estado de saúde integral, que é a saúde o quê? Do nosso espírito. Então, que Jesus abençoe e nos ilumine a todos. Obrigado.